Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje a gente vai trazer aqui um degradê bem passo a passo para iniciante, bem didático para você aprender e dominar realmente de uma vez por toda como a gente faz o degradê para o dia a dia, mas também ali que dá um resultado muito bacana ali para vocês por rede social. Primeiramente, passo número 2, ali até a curvatura da cabeça, o limite da curvatura da cabeça. Depois a gente vem com o nosso pente número 1. No pente número 1 a gente vai trabalhar ali na região ali da recessão média ali, pente número 1, fazendo ali uma limpeza de 2 dedos, né? Deixando uma área bem estabelecida ali, né? Uma região de 2 dedos. Agora eu venho com o meu pente 0,5, ou seja, pente meio. Eu vou fazer meio que uma graduação de cima para baixo da marca da 1 até a 0. Então eu venho com o pente 0,5, um pouquinho abaixo dessa marcação. Depois eu vou vir com a minha 0 alta, também um pouco abaixo. Depois eu venho com a 0 até a base dessa área mais escura. Então esse é o processo do degradê que a gente faz e que funciona super bem para o dia a dia. Então olha só, agora eu venho com minha 0 alta. 0 alta, eu vou trabalhar dessa forma, nesse espaçozinho claro. Todas as vezes que você tem um espaço pequeno para trabalhar, tende a você enxergar melhor detalhes. Por isso eu trabalho o degradê dessa forma. Então o degradê é mais minucioso para ter um resultado bem legal. Dessa forma me ajuda muito, beleza? Então é uma técnica muito simplificada que eu trouxe aqui para vocês aqui. Com certeza vai te ajudar se você tem dificuldade em fazer o degradê. Se você não tem dificuldade de fazer degradê, se o seu fade é limpo, você está satisfeito, você tem que continuar fazendo do jeito que você está fazendo. Por quê? Toda vez que você faz algo com muito mais tempo, tende a você melhorar o tempo todo. Então, mudar quando você já está satisfeito, que o seu resultado está legal, não é o ideal. O ideal é você manter a forma que você já faz, e isso vai te dar realmente muito mais resultado, beleza? Agora a gente vem com a 0 baixa, e a 0 baixa a gente vai trabalhar ali naquela região mais clara, na parte de baixo ali, beleza? Você observou que a gente está tendo ali um espaço um pouco mais largo ali na curvatura. De propósito, eu trabalhei essa área bem clara, porque a gente queria ali bem alto, bem legal, essa parte toda. No final vocês vão entender a razão disso tudo. Então, eu comecei ali na recessão baixa com uma medida, e à medida que eu vou trabalhando na parte de baixo, de trás, eu vou enlarguecendo essa medida, e isso vai dar ali um efeito bem legal. Então se liga no passo a passo até o final, beleza? Venho ali trabalhando com a 0 baixa, agora eu faço a marquinha e vou trabalhando essa marquinha com a 0 intermediária, e assim posteriormente a gente vai conseguir ter ali nosso degradê já acontecendo. Você pode observar que já entrou um tom já bem pontilhado, bem cinza nessa região. Então, muito legal você observar cada movimento da máquina, cada detalhe, que é assim que você vai aprender, observando os detalhes. Esses detalhes são muito importantes para você pegar. Cantinho da máquina, ali observando ponto a ponto. Quando você tem um espaço pequeno, como eu disse, tende a você ter mais facilidade de conseguir visualizar aquilo que você quer, beleza? Aqui um recadinho para você aí, se liga aí, você que está nesse vídeo assistindo até agora. Quero te fazer um convite muito especial para se inscrever, realmente fazer parte de vez da nossa turma aí, a nossa família que está crescendo muito, graças a Deus. E nosso objetivo é bater 100k até o final do ano com a sua ajuda. Então, para isso, cara, eu vou te pedir, você que sempre está aí, tem aprendido, tem sido abençoado com todo esse conteúdo, eu te pedir, cara, compartilha esse vídeo, compartilha, segue aí, comenta, faz tudo que você puder para dar mais engajamento a esse vídeo, para que ele possa realmente alcançar várias pessoas e ser abençoado como você foi, e também ajudando esse canal a crescer, beleza? Mas desde já te agradeço por estar aí assistindo esse vídeo
Espero que você esteja aprendendo e sendo abençoado, beleza? Então é isso. Vamos lá. Passei o meu pente 1,5 alto e 1,5 baixo. E agora eu vou trabalhar com nossa máquina 1 alta e 1 baixa. Por que eu vou trabalhando todos esses pentes? Gente, olha só. Eu poderia economizar pente e sim, poderia vir com o movimento certo e trabalhar ali com 2, 3 pentes e fazer esse degradê. Ah, Débito, mas isso não é muito mais fácil? Sim e não. Exemplo, se você está ensinando uma pessoa que nunca pegou na máquina, pessoa que tem muita dificuldade de entender todo o processo de um degradê, você vai ter que ter uma didática bem ali voltada à numeração de máquina e não a movimento. Quando você tem uma pessoa experiente, quando essa pessoa é muito experiente no ramo já, ela consegue realmente pegar com o movimento. Então, ou seja, um movimento certo você consegue fazer ali o disfarce economizando pente. Exemplo, eu nos meus cortes social, meus cortes mais clássicos, eu não uso um pente 1,5. Mesmo que o cliente vai trabalhar com degradê na 1, ali um corte com a máquina 1 na lateral, eu não uso o pente 1,5. Eu acabo usando ali um movimento com a 1 alta, né? Eu faço um movimento de chute e eu consigo tirar. Então, o que acontece? O que a gente está fazendo? Uma forma, por exemplo, eu poderia fazer essa parte aí da máquina de acabamento sem ter essa referência. Só que com a referência você consegue enxergar exatamente aquilo que eu estou fazendo. Você consegue enxergar exatamente a parte que eu preciso fazer sem ter erro. Olha só, você vai conseguir entender realmente. Então essa parte didática, ou seja, a instrução do aluno, a orientação, é muito importante para mim, porque eu não quero somente estar falando de um assunto sem me importar se as pessoas estão entendendo. Eu quero falar de um assunto e ser entendido, né? Eu quero ser entendido. Então, para isso, eu trabalho bem esse passo a passo, de forma bem calma, com todos os pentes possíveis, para que a gente tenha ali um resultado, né, junto ao aluno, junto à pessoa que está assistindo o vídeo, realmente aprender. Se você aprender de verdade, ou seja, decorar todos os processos, todos os pentes, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um degradê. Você que ainda é iniciante, ainda está naquele processo de maduração, vai conseguir fazer o seu degradê. Pode não ficar limpo 100%, mas eu sempre falo isso, mas ele também não vai ficar marcado, isso que é muito bom, né? Quando o cliente, por exemplo, na barbearia, que você mete ali uma marcação pesada e não consegue tirar ela direito 100%, é um pouco frustrante para o aluno, para o barbeiro. Então, cara, dessa forma, olha só como a gente consegue ter um degradê bem cinza se a gente obedecer todos os processos. Mas como eu faço todos os processos? De que forma? Obedeça número a número, não ultrapasse. Seja paciente em cada detalhezinho, em cada espaço pequeno. Então, deixe para você fazer realmente passo a passo. Ou seja, faz a primeira parte, aquela parte do meio mais clara, com a máquina 1 e os outros pentes, 0 alta e 1,5, 1 alta. E trabalha também, né, a parte da navalha também pontualmente, a parte do pezinho pontualmente, a parte da 1,5 também pontualmente. Resumo, se você trabalhar pontualmente cada ponto desse, você vai ter no final um corte de cabelo perfeito e sem nenhuma grande dificuldade, porque você obedeceu o passo a passo, entendeu? Então é isso, cara, é isso que eu falo. Você precisa decorar o processo. Quando você decora o processo, é tão automático, né? Quando você vai decorar o procedimento ali 100%, que o degradê vai acontecer de forma muito natural para você. Agora, esse cabelo a gente não corta no topo porque é um cabelo curto já, o cliente tinha bastante na máquina. O que a gente vai fazer? Uma leve texturização nessa região, já buscando ali o encaixe e também o polimento do degradê nessa região. Somente tesourinha dentada mesmo,
E aí a gente parte para a parte final desse corte, que é a finalização dele. Ah, barbeiro, mas é um cabelo pequeno, um cabelo curto, não precisava de finalização. Cara, olha só, sempre é bom você trabalhar uma finalização, porque você, de uma certa forma, você valoriza o seu trabalho. Então, é isso, cara. Você precisa sempre buscar um melhor resultado o tempo todo, do degradê, do corte, da finalização. Então, por isso que eu passo aí agora, por exemplo, uma pomada Fox mesmo, deu um efeito mais molhado mesmo, porque a gente queria ter um efeito ali parecido com gel, porque o cabelo do nosso cliente estava realmente muito arrepiadinho. Então é bem legal você ficar ligado aí como é que eu faço para secar esse cabelo e tirar esse arrepiado. Então, ou seja, sempre encaixando ali o pente, na verdade encaixando a escova, né, não o pente, a escova bem ali e o secador bem atrás ali, de uma forma bem encaixada, né, bem ensaiada, né. Então, você fazendo esses momentos longos, né, com o secador bem encaixado, você vai conseguir ter um encaixe desse cabelo, mesmo estando numa altura ainda muito baixa, mas você já consegue dar caminho para esse cabelo e para ele se organizar. E, então, essa é a dica, você usar todos os recursos possíveis, né, para que você consiga ter um resultado melhor, né, no seu dia a dia. Porque às vezes nem sempre você vai ter aquele topetão que eu falo para vocês. Nem sempre é sempre o poupador que tem para na barbearia e etc. Às vezes o que acontece é corte como esse e outros inúmeros cortes básicos, padrão, mas que realmente sustenta a sua barbearia. Então isso que é o legal, é você ter isso em mente para você realmente focar na hora que você for comprar um curso, na hora que você for fazer um treinamento, você realmente focar no conteúdo certo. Por quê eu falo conteúdo certo? Porque é aquilo que realmente você vai utilizar no dia a dia. Não adianta você fazer um curso sofisticado com técnica de divisão em ângulo isso, ângulo aquilo, se você na hora de aplicar no dia a dia você simplesmente não consegue achar tudo aquilo que você aprendeu. Então é muito importante aprender, quanto mais você aprender melhor. Mas o importante nesse caso, para você conquistar cliente, para você ter sua clientela, para você ter sua barbearia abençoada, dominar as técnicas do dia a dia que vão fazer toda a diferença. Olha só, eu já estou ali trabalhando a conexão desse cabelo de forma bem organizada ali. Então eu consigo trabalhar todo aquele peso mais escuro do degradê e eu consigo espalhar ele ali, olha só, dessa forma, tá vendo? Então o que vai acontecer? A gente vai ter uma área cinza bizarra, uma área cinza espetacular, de forma que você não terá necessidade ali de nenhum tipo de pigmentação, porque a gente está trabalhando com a pigmentação natural, ou seja, tesoura, máquina e etc. Beleza? Então é isso aí, olha só, cabelinho já finalizado, muito legal, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dessa aula. Olha que degradê, gente, olha o tom desse degradê. Então, muito legal, né? Então é isso aí, pessoal. Quero te fazer um convite, segue no Instagram, Adailton Brito Barbeiro. Estou postando conteúdo sempre lá. E se você não é inscrito aí,